Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, de uma manhã absolutamente chuvosa aqui na cidade de Salvador. E eu vou ter a honra, o prazer e o privilégio de fazer uma live com um dos meus ídolos da magistratura. E ele já está ao vivo. Eu vou puxar aqui e faço, né? Já conectado. Ele é muito conectado, ele é fantástico. Estamos aqui, está conectando. Bom dia, Dia. bom Tudo dia. bem? Que prazer, que honra, que privilégio ter começar a minha maratona diária de lives com Vossa Excelência. Deixa eu falar aqui um pouquinho, porque dentro da dinâmica do Instagram das lives, a gente precisa conversar um pouquinho, que aí o pessoal está sendo notificado e aí já está entrando ao vivo. E aí, pessoal, está nos ouvindo, que vai está vendo nesse momento ao vivo ou vai ver esse vídeo depois, nas 24 horas que o Instagram disponibiliza, ou depois que eu baixar no canal no YouTube. Eu quero dizer a todos e todas que eu vou ter hoje aqui o prazer de ouvir, aprender com o meu ídolo na magistratura. Por quê? Porque este senhor aqui que está ao vivo comigo foi meu primeiro professor de Direito do Trabalho. Eu tinha 18 anos, ele era juiz substituto, estava passando para titular, e aí era da Amatra, e aí houve um curso preparatório, né, para servidor da Justiça do Trabalho. Eu fiz o curso, ele deu minhas primeiras aulas de trabalho e processo de trabalho. Eu entrei na Justiça do Trabalho como servidor com 19 anos. Né? Depois eu tive a honra de passar no concurso de juiz do trabalho. Né? Antes disso, participei de comissões com ele, de prova de datilografia, que ainda tinha naquela época. Né? E aí era da comissão, ele já magistrado titular na capital. Depois passei no concurso de magistrado, ele tornou-se pela segunda vez presidente da Amatra, eu tive por apoiar sempre, e depois eu tive a honra, o prazer, o privilégio de ser juiz auxiliar dele, né? Na 15ª época, Junta de Conciliação e Julgamento, tinha virado vara do trabalho recentemente, né? Do trabalho de Salvador. Né? E eu confesso a ti que se eu te desejo algum dia me aperfeiçoar mais na magistratura, é para tentar chegar perto desse cara. Porque ele realmente é. Se você acha que eu sou ligado demais, acelerado demais, você não conhece Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Este realmente é hiperconectado. E eu vou ter essa honra, o prazer, o privilégio, agora já chegando a 100 pessoas ao vivo aqui nos acompanhando pela manhã, o horário. Né? O pessoal tem feito lives mais pela tarde ou à noite, mas para ele, e até mesmo por causa das sessões e por causa dos compromissos institucionais, era melhor fazer nesse horário. Vocês vão ter a honra de ouvir, para mim, aquele que é um dos maiores magistrados do trabalho, de toda a história da Quinta Região, quiçá do Brasil. Professor Cláudio Brandão, que honra recebê-lo neste momento. Depois dessa apresentação, o colega Rodolfo, é claro, né, cumprimentos especiais a todos os que nos assistem e aqueles também que nos assistirão posteriormente, especialmente os nossos colegas magistrados, enfim, os seus milhares de seguidores que sempre, literalmente, o seguem, certamente não apenas a plataforma digital, nas suas inúmeras plataformas digitais, mas certamente também o fazem fisicamente. Eu sei de sua atuação com os alunos, sempre foi muito dedicado com seus alunos, isso é uma característica sua. Para mim é uma honra participar de mais uma das suas múltiplas lives, da sua maratona digital nas redes sociais. Eu sei que você é um dos mais atuantes colegas e, eu não vou dizer influenciadores digitais, que essa expressão às vezes tem um sentido pejorativo, mas alguém que tem procurado ocupar os espaços dentro dessa situação que estamos todos de distanciamento social, que é, enfim, característica da situação de pandemia, mas é um prazer colaborar, enfim, dividir um pouco, não meus conhecimentos, certamente não é o caso, mas discutirmos um pouco, conversarmos. As lives têm sentido um pouco do bate-papo, da conversa informal, eu acho que esse é o sentido da minha participação aqui. Agradeço o convite, é um prazer colaborar com seus milhares de seguidores e, enfim, com esse tema nessa situação especial de pandemia.
E aí, vamos bater logo esse papo aqui. Cláudio, que, como eu disse, além de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, é professor, é mestre, já está terminando o doutorado agora já, né? É membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, é membro da Academia de Letras Jurídicas, tem um vasto currículo, além de, como eu disse, foi meu primeiro professor de Direito do Trabalho. Então, eu fico brincando com o pessoal aqui que, em matérias de lives, as pessoas estão perdendo a virgindade comigo. Tem feito live pela primeira vez contigo. Então, eu perdi a virgindade do Direito do Trabalho com Vossa Excelência. Então, para mim, é um prazer sempre ver o meu mestre e amigo. E, Cláudio, vamos conversar. Eu fico feliz, Rodolfo, que a semente tenha sido plantada, germinou e certamente a criatura chegou muito mais alto que o criador, que eu fico feliz, porque esse é o papel do professor, ver se os alunos brilharem mais do que aquilo que ele pôde plantar como semente. Mas vamos lá. Ele é muito gentil mesmo, né? Mas vamos lá, gente. O nosso live hoje, né, ela tem um corte epistemológico específico de algo que, embora não seja dependente da crise do coronavírus, era já algo que já estava sendo pensado ou implementado aos poucos, na verdade, ganhou com a crise um elemento catalisador, né? Uma enzima, né? Porque houve uma necessidade de acelerar a implementação disso. É a questão das sessões virtuais, das sessões por videoconferência, por meios de transmissões telemáticas. E aí, Cláudio, eu posso dar esse testemunho para todo mundo, sempre foi, eu conheci, como falei, como juiz de primeiro grau e sempre foi mais antenado nessa parte, e hoje, no Tribunal Superior do Trabalho, não vai mudar o seu perfil. E aí eu queria entender, na sua experiência de magistrado, mas também de alguém sempre preocupado com os avanços de tecnologia, como é que tem sido essa experiência das sessões virtuais do TST? Primeiro, uma visão geral e depois a gente vai ver partes, aspectos técnicos e processuais. Claro. Antes de mais nada, eu só quero avisar nossos assistentes que estou usando aqui o 3G, que a conexão Wi-Fi hoje está muito ruim, enfim, só para... Foi só você falar que deu uma travadinha aqui no meu. Né? Pronto, aqui, mas é também porque aqui em Salvador hoje, e você sabe, Salvador parece que é de papel. Né? Então, nesse período, abril e maio, quando chove, né, para tudo. Vamos lá. Por isso que estou usando 3G, não estou usando Wi-Fi hoje aqui, por essa condição. Mas veja, em primeiro lugar, eu acho sim que o período do Covid, a pandemia que nós estamos vivenciando, ela precipitou algumas situações e trouxe algumas realidades que, a meu sentir, serão incorporadas de modo definitivo em nossas vidas. Algumas com maior intensidade, outras, evidentemente, com menor dimensão. Eu sempre tenho dito, tal qual as consequências que nós iremos sofrer, todos nós sairemos diferentes desse período. E essa convivência, da forma como estava acontecendo, produzirá em nós frutos que levaremos adiante e outros que ficarão ao longo da história. Como registro desde a primeira live, eu tenho sempre feito quase como um mantra que a gente precisa pensar mesmo em Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia passará, mas nós precisamos entender que a gente não voltará à normalidade, porque nós vamos construir um novo normal, né, justamente em função das experiências. Só um argumento convergente. E aí eu acho que o nosso novo normal, a minha esperança é que ele seja melhor do que o normal anterior. A esperança é o único direito verdadeiramente inalienável e indisponível. A gente precisa renovar a esperança a cada manhã. Chega aí, chefe. Então, veja, o Poder Judiciário nos últimos anos tem avançado bastante no que toca a tecnologia. Todos nós acompanhamos a Lei 1419 de 2006, mas vai muito antes disso, aquela primeira lei do fax, enfim, não vou retornar a uma retrospectiva histórica. Mas nos últimos anos, o grande passo que foi dado certamente foi a implantação do PJE, uma mudança de paradigma substancial e que permitiu, e vivemos em parte as consequências daquele momento inicial hoje, mas já se permitia, naquela época, a prática de atos totalmente utilizando a tecnologia da informação e da comunicação. Isso é uma realidade. Hoje, o Brasil vivencia 98% das suas varas já com PJE, temos pequenos
pequenas unidades com problemas tecnológicos ainda insuperáveis, mas é uma realidade hoje já implantada em nossa história que permitiu que os tribunais também pensassem em produção de atos processuais em grande dimensão, em grande escala, utilizando a tecnologia da informação. No âmbito dos tribunais, isso vem sendo construído ao longo já de algum tempo. Não vou me referir às audiências da esfera criminal, audiências de custódia, que se faz o uso intenso da videoconferência, exatamente por conta da garantia e muitas vezes o transporte de um preso de alta periculosidade envolve um aparato de segurança para o Estado bastante dispendioso e bastante difícil de ser conseguido. Já é uma realidade, e isso tem sido feito não somente na audiência de custódia, mas também audiências criminais, e isso, na esfera criminal, repito, era uma realidade para nós já implementada na esfera desses colegas que lá atuam. E os tribunais vinham realizando experiências ainda incipientes, repito, mas friso, mais incipientes, de audiências de primeiro grau gravadas em áudio e vídeo. Nós temos a experiência pioneira no Tribunal do Paraná, do programa Fidelis, que é um programa criado para a gravação de audiências em áudio e vídeo com temas indexados. E que eu fui da vara piloto lá em Salvador, quando a gente tentou apresentar na 5ª região. Exatamente. E essa experiência ela foi muito mal compreendida, porque logo no início os tribunais passaram a exigir que os depoimentos fossem degravados. Nós sabemos que a fala coloquial ela é muito mais rica e, portanto, muito maior e muito mais densa em conteúdo do ponto de vista da extensão de uma degravação do que uma fala, do que um depoimento resumido em ata, como era a nossa realidade. E este fato, ou seja, a exigência de que o depoimento constasse do processo de forma degravada, gerou uma reação muito grande por parte dos tribunais do trabalho, que passaram os colegas relatores a exigir este ato, a prática desse ato, o que transferia para a vara um trabalho hercúleo. É fácil perceber quando nós, por exemplo, lemos nos jornais a degravação ou uma interceptação telefônica degravada, ou qualquer fala degravada. Nós estamos falando aqui aproximadamente 13 minutos e de conteúdo ter 3, 4 minutos, enfim, houve toda uma fala que é natural da linguagem coloquial. Então, quando você está numa audiência, você tem todo aquele trabalho inicial, você que é colega de primeiro grau e faz isso ainda muito bem, de você sensibilizar a testemunha ou a parte que vai depor, deixá-la à vontade. Então, você quebrar o gelo, às vezes jogar uma conversa fora para deixar a pessoa à vontade para falar. Exatamente, assuntos triviais, para deixar a pessoa mais relaxada, para ela falar saber do meu como Bahia entender. ou do seu Vitória, vamos lá. Isso, você vai tornando o ambiente mais ameno, até para que ela se sinta que o juiz não é alguém que está indo, digamos assim, contra ela. Ao contrário, é um ambiente que ela está aí para colaborar com a justiça e não com a parte. Então, é toda essa fala, que é uma fala que não fica registrada em atas de audiência, Exato. Mas se for degravado essa fala, gera um conteúdo muito extenso. Mas exatamente por conta dessa exigência, os registros e os sistemas de degravação não foram bem aceitos. E as experiências já exitosas, inclusive porque o sistema do Paraná, você sabe muito bem, ele fazia degravação indexada dos temas. Isso às vezes exigia uma certa disciplina do julgador em tentar concatenar os temas para sistematizar as respostas, mas, enfim, práticas que, ao longo do tempo, seriam facilmente objeto de assimilação, não apenas pelos juízes, como também pelos advogados que atuavam e, certamente, pelos desembargadores. Porque isso também implicava, de alguma forma, na mudança do paradigma de avaliação da prova pelo tribunal, que era verificar aquilo que a ata não registra, as sensações sensoriais, a percepção sensorial da testemunha quando depois. Se hesitou, se olhou para cima, se ficou procurando a resposta que não sabia, ou se respondeu de imediato, enfim, questões jurídicas que não chegaram a um debate profundo, porque o projeto praticamente hoje foi abortado e ficou, ainda existe hoje, né, repito, na esfera criminal muito densamente, mas no nosso universo bastante reduzido iniciativas, digamos assim, esparsas. No segundo grau, nós temos 3 tipos de sessão, e é importante destacar isso, colega Rodolfo. Primeiro, as sessões presenciais, que era a lógica dos tribunais, e eu acho que eles continuam, elas continuam essas sessões, elas são importantes, porque a presença física revela, muitas vezes, algo que essa realidade que estamos vivenciando agora não traduz, por mais
aproximação que tenha produzido. As sessões virtuais, que já eram uma realidade no nosso trabalho. Então, hoje, as sessões, os prazos são pautados para sessões, para a sessão virtual. O colega relator, qualquer advogado ou Ministério Público pode pedir o destaque para a sessão, pediria, presencial. Vamos para o cenário anterior à Covid-19. Então, ele pedia um destaque. O destaque ele não precisa nem justificar. Bastava que ele entrasse na sessão, ele tem o prazo de 1 semana para fazer isso, o advogado. Ele entra na sessão e marca o processo é remetido automaticamente para a sessão presencial, ou era para a sessão presencial. Só que o tribunal, com a pandemia, no dia, se não me engano, 14 de março, não me lembro exatamente qual foi o dia, desativou todas as atividades presenciais. Você tem uma ideia do nosso trabalho hoje, onde circulam por dia mais de 2.000 pessoas, tem 20 pessoas no tribunal que fazem a parte de segurança mínima necessária, a parte T necessária e plantão médico. Para hoje, qualquer pessoa entrar no tribunal tem que ter autorização expressa, exatamente para evitar que haja circulação de pessoas, aglomeração, enfim, os problemas gerados pela própria pandemia. Então, em virtude disso, o tribunal, toda a atividade passou a ser remota, o que gerou uma estrutura e um aparato enormes para permitir que as pessoas que trabalham ou que trabalhavam presencialmente pudessem fazê-lo de forma remota. Na norma do tribunal, tal qual do nosso 5º regional, havia limites objetivos para o teletrabalho, que era 10% de cada lotação. O tribunal suspendeu essa norma, criou a regra do trabalho remoto transitoriamente e hoje todos nós estamos trabalhando remotamente. E o tribunal continuou julgando os processos das sessões virtuais. Elas não pararam, que eram os processos que já estavam pautados, a pauta, porque a antecedência dela de quase 3 semanas, já havia vários processos pautados e continuaram sendo pautados. Mas surgiu, então, a possibilidade de prolongamento deste prazo de distanciamento social. Então, o tribunal decidiu em implementar sessões telepresenciais, que são um meio termo entre a sessão virtual e a sessão presencial. Nessa sessão telepresencial, e foi realizada a primeira ontem na 7ª turma, criamos uma sessão pequena, com apenas 13 processos, para que nós pudéssemos testar toda a tecnologia, procedimentos, etc., exatamente para implantar essa realidade como nós acompanhamos. Então, a ideia da sessão telepresencial é ser um meio termo entre a sessão virtual e a sessão presencial. E nela, primeiro, aí o tribunal editou o ato 159, o ato conjunto 159, disciplinando as regras jurídicas que orientariam essa sessão. E uma delas que me parece a mais importante, estabelecida, a concepção de que a sessão telepresencial tem o mesmo efeito jurídico da sessão presencial. Portanto, do ponto de vista da realização da sessão telepresencial, ela equivale à sessão presencial em todos os seus efeitos. Mas ainda assim é possível que o advogado requeira ao relator a remessa, mas veja, um pouquinho diferente. Na sessão virtual, basta ele ingressar com o pedido de forma automática no sistema, o processo iria para a sessão presencial. Hoje, para ele pedir que o processo saia da sessão telepresencial para a presencial, ele vai justificar perante o relator, e o relator, então, ou qualquer ministro compondo o colegiado, pode pedir para entender que o caso envolve talvez um debate mais profundo, envolve uma pesquisa mais densa, ou enfim, envolve uma situação que para ele é mais, digamos, conveniente para ele, veja, ele relator ou ele ministro. Não é um direito do advogado de forma absoluta a ter o seu processo remetido da sessão virtual para a sessão presencial. Ele vai para a sessão, inicialmente para a sessão telepresencial. Por isso mesmo, a norma criou esta eficácia jurídica equivalente da sessão telepresencial para a sessão presencial, exatamente para evitar que houvesse um tipo de preferência por espécie de julgamento que, na verdade, não existe, como nós estamos já vendo. E, para tanto, ele se utilizou o tribunal da ferramenta, e há várias plataformas hoje, nós estamos nos especializando em ferramentas de videoconferências, mas optou por utilizar a ferramenta disponibilizada pelo CNJ, que, aliás, todo juiz brasileiro pode fazer uso dela. O CNJ adquiriu 10.000 licenças para os juízes brasileiros, então, cada um de nós, isso equivale à sua atuação como magistrado,
pode pedir ao CNJ uma licença para utilização. Na sua unidade judiciária, será criada uma conta, a primeira vara do trabalho de Salvador, se você está lá na primeira vara. A 32 agora, para 32. Na 32ª vara, e é criada uma sala de audiência específica para esta vara, com acesso, evidentemente, restrito, de controle pelo magistrado ou servidores por ele designados, para a criação das audiências. E essa ferramenta foi a opção do tribunal, por ser a ferramenta, digamos assim, que o CNJ adquiriu, e inicialmente ela só transmitia pelo canal do Facebook, mas houve pedido do ministro Dias Toffoli para já abrir o YouTube, tanto que a sessão já foi pelo YouTube ontem, como do Supremo foi já também pelo YouTube, que é um canal, enfim, cujo acesso é aberto e não precisa de perfil próprio, como é o do Facebook. E isso viabilizou, inclusive, a transmissão online em larga escala das sessões, não apenas do Conselho Nacional de Justiça, que já usa essa ferramenta, do próprio Supremo Tribunal Federal, que havia, pelo que tive conhecimento, havia optado inicialmente por uma outra ferramenta, mas depois terminou optando por essa do CNJ, e nós todos também seguimos na mesma linha, de usar a ferramenta que é a ferramenta padrão do CNJ. Eu queria tirar uma dúvida, e eu tive ontem 2 lives também muito legais com nossos colegas Zé Cairo Júnior e Andréa Presas, sobre as audiências virtuais. E uma das coisas que eu quero ainda afirmar um posicionamento, já fiz um brainstorm sobre o tema, já tenho talvez um direcionamento, mas eu queria ouvir de ti em relação à transmissão das audiências pelo YouTube, ou pensando na utilização do mecanismo disponibilizado aqui para o nosso tribunal também, para fazer as audiências virtuais. A ideia da realização da audiência é sem problema, mas o vídeo gravado, ele não pode ficar no PJE porque não há espaço nesse ponto. Discute-se a questão do storage, a questão do espaço para deixar gravado isso e por quanto tempo. E a discussão é, eu poderia transmitir também pelo YouTube a audiência virtual e, podendo ou não, eu poderia, se eu não puder, baixar o arquivo e disponibilizar em um canal do YouTube da própria vara, do tribunal, ou algo do gênero. Por quê? Porque, só para não parecer pegadinha, porque há pontos positivos e negativos. Uma é a questão da privacidade, a questão da exposição de dados. Quando é uma situação de segredo de justiça, fica mais fácil dar uma resposta negativa. Mas uma situação em que não é segredo de justiça, mas durante a audiência, a gente fala aspectos que podem ser da privacidade, da intimidade. Ou não falamos, simplesmente queremos discutir a questão da exposição da imagem. Então, precisamos... Eu até, ainda sem saber seu posicionamento, né, a gente fez um brainstorm ontem, eu disse assim, olha, se for para expor, eu exigiria antes a manifestação expressa de cada um dos envolvidos, advogados, pais, pedindo, você me autoriza que eu coloque, porque enquanto ainda não veio, pelo menos eu te conheço, uma regulamentação sobre o tema, a gente fica no campo realmente ainda da reflexão e da sugestão. E aí, por isso, eu quero aprender nas suas reflexões o que é a sua visão sobre isso. Veja, Rodolfo, eu quero retomar, eu vou voltar isso, porque eu quero retomar o início da sua fase. Você falou assim, as audiências não têm problema. Ao contrário, as audiências hoje virtuais, e os colegas têm que ter muito cuidado, que, por exemplo, como é que o reclamante vai baixar no seu celular pré-pago o aplicativo para fazer audiência de instrução? Como é que se vai garantir que o reclamante tenha acesso à justiça? Como é que se vai garantir que a testemunha tenha isenção do depoimento, sabe-se lá onde ela estiver? Então, ao contrário, eu acho que a audiência de instrução é um problema enorme que o juiz tem que estar atento, sob pena de ferir aquilo que é mais importante no processo, que é a segurança da instrução processual e da boa decisão. Eu sei que os colegas estão muito ávidos por prosseguir no seu trabalho, mas acima da produtividade está a garantia de um processo seguro. E a segurança a que me refiro é de uma prova idônea, é de garantia do acesso à justiça. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem uma situação bem peculiar. Os advogados estão proibidos de ir aos seus escritórios, porque não podem abrir os escritórios por ato municipal. Da mesma forma, os contadores não podem ir aos seus escritórios pegar documentação, porque também estão proibidos. Como é que o advogado vai contactar a parte para juntar a prova documental? Me refiro ao advogado da empresa. Sim. Ou mesmo o advogado reclamante, que nós estamos vendo agora, toda a campanha, inclusive aqui em Salvador, de distanciamento social. Na cidade de Manaus, eu acabei de estar com colegas de lá há pouco numa reunião, está um caos. E nós estamos partindo do pressuposto de que as condições são iguais.
E isso não é uma realidade. Perfeito. Há um problema de inclusão já... digital nesse aspecto. Né? Exatamente. Você certamente já passou experiências de lives interrompidas. Sim. Há pouco o colega Ney Maranhão está fazendo uma live com a colega Ione Frediani, acadêmicos, confrades nossos, e a live caiu. Então, imagine, no meio do depoimento, o juiz vai esperar o advogado se reconectar? Certamente que o juiz, uma coisa é o juiz compreensivo, é o colega que tem a percepção da dificuldade no momento real. E outra coisa é o juiz que está simplesmente querendo encerrar um processo, que você conhece, infelizmente, há colegas nossos que pensam muito mais no processo do que no litígio. Nós tivermos juízes preocupados com essa realidade, ele vai encerrar sua pauta de audiências inteira, ou pode fazê-lo, vai encerrar talvez centenas de processos, mas não vai ter a percepção dos litígios, porque ele não teve essa sensibilidade para perceber o momento. Então, eu acho que, primeiro, a audiência hoje de instrução, a audiência hoje virtual, é um problema que tem que ser muito bem pensado, inclusive do ponto de vista da sua própria realização. E vou aí, compartilho da sua mesma preocupação. É o que eu chamo de superexposição que a internet propicia. Se nós transmitirmos audiências gravadas, podemos causar um dano irreparável às pessoas. Quantos de nós não já vimos em audiências, eu me recordo muito bem da minha experiência de primeiro grau, mas os colegas que estão à frente do primeiro grau, hoje, inclusive, podem testemunhar muito mais do que isso, situações constrangedoras no meio de uma audiência. Isso. Evidentemente, você, como colega sensível que contorna, tenta fazer com que a parte não entre numa situação de desconforto pessoal ou de uma superexposição, porque ali o ambiente é restrito. Imagine isso transmitido mundo afora. Isso. Acabamos de ver recentemente um colega desembargador do TJ do Maranhão, que de modo inadvertido, porque não tinha sido avisado que já estava gravando e a câmera estava aberta, numa sessão do tribunal, apareceu sem camisa. Então, ele foi gravado sem camisa numa sessão do tribunal, quando, na verdade, foi antes de começar a sessão, ele estava na casa dele, imagino eu, sem camisa, de modo inadvertido, abriu a câmera do aplicativo da gravação de audiência. O que é que saiu? Desembargador do Maranhão, do Amapá, aliás, desculpe, do Maranhão, do Amapá, faz sessão sem camisa. E aí, até explicar que isso não aconteceu, o dano pode ser irreparável para aquela pessoa. Imagine fatos que envolvam... Claro, quando se quer de justiça, o problema está resolvido. Mas muitas vezes é uma fala que vem no meio do depoimento que o juiz simplesmente não tem como conter. Aquela frase básica, texto sem contexto vira pretexto. Exatamente. Retira uma parte e aí há uma honorabilidade, uma imagem, uma credibilidade é jogada no lixo. Isso. Tanto isso há essa preocupação procede, que a norma que rege o PJE, e há uma norma do CNJ nesse sentido, que há uma norma também do CSJT, diz que o acesso ao processo, evidentemente no qual estão incluídas as provas, é restrito às partes e aos advogados. Advogados, qualquer processo, evidentemente, claro, também a magistrados. Mas se o nosso aplicativo JTE digital, o nosso aplicativo do celular, por ele, por exemplo, a parte não acessa o processo dos outros. E aí estariam também os depoimentos gravados. Da mesma forma que os depoimentos que seriam gravados, e veja, só abrindo parênteses, Rodolfo, a mídia digital já era a prova que nós prevíamos desde 2004. E no PJE já era possível desde 2006, com a Lei 2419. Então, não é novidade. A novidade é a superexposição que a internet potencializa. Todos nós conhecemos episódios para o bem e para o mal, e eu sempre disse isso quando falei do PJE no início, de pessoas que se tornaram famosas para o bem por conta da internet. Vou citar o exemplo de Susan Boyle, todo mundo conhece, que aquela era zeladora de um colégio na Escócia, que se tornou famosa e esteve até cantando para a rainha da Inglaterra. É verdade. E de outro modo, aí a exposição para o bem, digamos assim. Mas você conhece pessoas que foram constrangidas. Temos casos, por exemplo, de pessoas que se suicidaram porque foram descobertas situações constrangedoras, ou enfim, da sua vida privada. E há um ponto ainda importantíssimo que entra em vigor no ano que vem, a LGPD. Sim. E a LGPD protege, a Lei Geral de Proteção de Dados, protege as pessoas com relação aos dados que possam ser divulgados. Então, entendo eu que os colegas não têm autorização legal para a transmissão da audiência gravada em áudio e vídeo
em vídeo, no nosso caso, né? Para ao YouTube diretamente, porque isso é um complicador, porque a prova é restrita ao processo. Apesar da publicidade que lhe é assegurada, a motivação do acesso é necessária para que a parte possa ter acesso à prova. Já é uma realidade, tanto que a pessoa pode chegar no processo físico, quando chegar no processo físico no balcão da vara para pedir uma certidão, e nós exigimos que a pessoa se identificasse, pelo menos, para saber quem é que está pedindo a certidão e constava a identificação. Imagina a internet, que o acesso é público, é ilimitado, não há como se impedir que as pessoas tomem conhecimento de algo que está no mundo da internet, e a montagem, já vimos em episódios passados, a possibilidade de exploração de um vídeo, de um texto, mais de vídeo divulgado na internet. Então, a superexposição hoje é um fenômeno que a internet potencializa muito, e acho que não há autorização legal para o juiz divulgar o depoimento e aí seria a transmissão ao vivo. E aí, colega Rodolfo, eu até acho que a preocupação que você transmite, no sentido de pedir autorização, é uma cautela, mas para mim não supera as consequências. Vamos imaginar que o advogado tenha dado permissão pelo seu cliente e no meio do depoimento, e você sabe muito bem o que é uma audiência trabalhista, sim, claro. As pessoas falam de tudo o que aí acontece. Sim. Às vezes, uma frase leva a um outro pensamento, a pessoa, sem querer, já disse. E aí causou um problema sério para quem disse, muitas vezes para quem ouviu ou quem vai interpretar. Que muitas vezes não é nem quem está na audiência. São terceiros que nem tem a ver com o processo, que numa ata de audiência você simplesmente não registraria o fato se não é relevante. Pessoal, lembrando que a CLT diz que o juiz registra em ata a suma dos depoimentos dos fatos relevantes para a causa. A ata de audiência, você sabe muito bem, não é uma transcrição literal do que se falou na audiência. Ao contrário, lá só está o resumo dos atos relevantes para a demanda que o juiz fez consignar. E isso é muito importante. Porque diferencia, só para complementar, diferencia nesse aspecto a ata do que é a simples fala na audiência. No brainstorm que eu fiz ontem nessas lives, o que é que eu tenho, digamos assim, uma linha de raciocínio que eu estou pensando na implementação? É justamente perceber que a audiência virtual, na verdade, é um meio de comunicação para a realização da audiência. Não é a gravação que é o elemento. Ou seja, eu vou ter que fazer literalmente, e já pela experiência até do Fidelis, né? E foi ótimo você lembrar sobre isso, eu vou ter que fazer uma ata, eu vou ter que ter um registro formal daqueles atos, porque é aquela base que vai ser levada numa eventual apreciação no segundo grau, já que o segundo grau, não, em tese, nesse ponto, não tem esse contato com as partes. O que é que me parece interessante, Cláudio? E aí, falando sobre isso, a audiência virtual é o meio para a realização desse ato processual complexo que é a audiência. Não haveria um direito ou uma obrigação legal de disponibilização desse áudio no sistema. Mas parece-me, até mesmo pela regra do CPC, né, de que as partes e advogados podem gravar a sua participação na audiência a qualquer momento, que talvez numa regulamentação possamos, e aí eu estou pensando na conjugação do elemento a publicidade, na verdade, garantia da parte sobre o seu controle das suas manifestações e também a questão do estoque, do storage dos próprios tribunais. Ser estabelecido, claro, isso só pode ser por uma regulamentação, ainda que pelo TST, ou pelo CSJT, ou pelo CNJ, o que quer que seja. Né? A ideia de um estabelecimento de um prazo pós-realização da audiência para que partes e advogados, querendo, possam pegar uma cópia disso, após o que poderia ser eliminado pelo tribunal. Por quê? Porque parece-nos interessante pensar numa circunstância fática. Eu não vou gravar, eu não vou disponibilizar ninguém. Se o próprio indivíduo, enquanto está na sua casa, no seu computador, está gravando a audiência. E ele que se disponibiliza isso, ele que assume as consequências. Por quê? Porque nesse ponto é verificar de quem parte a divulgação para o público externo. Por quê? Porque o ato processual é a audiência
reduzido a termo em ata, e temos mais um elemento. Porque, para aí sim, aí eu estou pensando mesmo na situação da complexidade. Vou dizer uma expressão mais simples. Da complicação, do problema que aconteceu nessa audiência. Ter essa gravação, aí sim, pode ser um elemento interessante em situações excepcionais de conflito entre partes, de conflito entre advogado e juiz, entre advogados, como elemento de prova. Mas se estabelecer um determinado prazo, porque ninguém consegue imaginar isso. Agora, a disponibilização, e eu tenho estudado o LGPD há algum tempo, a disponibilização do vídeo em canais de YouTube pelo Poder Judiciário ou pelo magistrado, parece-me que a gente deve realmente seguir uma regra de autorização expressa a posteriori. É um elemento interessante. Não é pedir antes de realizar a audiência, vocês me autorizam botar isso. Não, eu não sei o que vai acontecer. Né? É efetivamente, depois que aconteceu, terminou a audiência, dizer, opa, nesse ponto, os senhores me autorizam... Eu ainda estou na fase do brainstorm, ainda não é uma afirmação peremptória. Né? Os senhores me autorizam disponibilizar isso, até prefeito didático, até alguma coisa nesse sentido. Aí, claro que há processos que são sempre simples, e aí não vai ter nenhum problema nesse ponto, uma tentativa de conciliação. Mas parece-nos que até para a proteção da privacidade de dados, eu trabalhei um pouco o LGPD com o Anderson Schreiber em outra live dele aqui, foi a primeira live da vida dele, a gente fez aqui, e é justamente essa compreensão. Mas é um mundo que a gente está tateando. A gente tem que realmente pensar. Eu falei ontem com o Cairo e com o André, né? Vou, inclusive, falar para a nossa presidente Dalila, né? Se ela tiver interesse em a gente fazer algum tipo de comissão para fazer uma espécie de manual, não manual. Eu saí do ar rapidamente. É um dos fenômenos interessantes da modernidade, né? É a lei de Murphy. O telefone não toca o tempo todo. Quando eu faço uma live, ele toca, né? Mas voltei. Então, construir uma espécie de manual de boas práticas para pensar no aperfeiçoamento, porque estamos todos aprendendo a lidar com esse admirável mundo novo. Rodolfo, veja, eu acho que... O que eu penso sobre isso? E acho que a forma mais prática seria utilizar a videoconferência como uma ferramenta de transmissão da informação. Sim. Ou seja, o juiz vai estar ditando a ata para o secretário de audiência que está em determinado local. Pode ser feita essa parte, por exemplo. A parte vai depor. Veja, antes da audiência, do ponto de vista da sua realização, eu preciso, do seu registro, preciso falar um pouco sobre a realização, quero voltar a esse assunto. Mas veja, realizando-se a audiência, pode perfeitamente fazer o que se faz hoje na sessão, numa vara do trabalho. O juiz ouve a frase, dita a frase para o secretário de audiência que estará em outro local e será materializado o registro da audiência em uma ata. Exatamente para evitar que se tenha que utilizar como audiência em si a própria gravação. Porque os arquivos de vídeo, está muito bem, são muito maiores que os arquivos de texto. Então, se nós compreendermos que a videoconferência é apenas uma ferramenta que aproxima as pessoas que estão distantes, o que você vai fazer? Você vai ter o depoimento iniciado, o secretário de audiência está em um determinado local registrando, ou, enfim, uma situação excepcionalíssima, pode até o juiz fazer isso em outro computador, registrando a audiência e digitando o resumo do depoimento. Ou seja, ele faria exatamente igual o que faz hoje numa audiência, numa vara, com a diferença que estarão distantes as pessoas fisicamente falando. Essa me parece a alternativa mais viável para poder garantir que não haja exposição. Com relação ao depoimento, eu dividiria em duas maneiras. Eu pediria autorização previamente e pedir autorização depois, porque, claro, o conteúdo, eu acho que previamente, por questão de precaução, para as pessoas saberem que estão sendo gravadas as informações, até como há naqueles avisos de elevador, de prédio, ou seja, é uma forma de precaver as pessoas, porque, enfim, elas saberão que estão com seu depoimento sendo gravado. E depois, evidentemente, apenas um registro material que ficaria, olha,
já autorizaram antes, eu estou apenas ratificando o que foi dito agora, porque, enfim, a frase que foi dita, o depoimento pode levar a um constrangimento. Mas a minha preocupação, Rodolfo, é muito menos a tecnologia e muito mais o ato processual. Perfeito. O juiz hoje não pode... Veja, o ato do conselho, ele foi discutido muito entre nós, eu faço parte do CONAPREC, Conselho Nacional de Promoção da Conciliação, CONAPROC, aliás, estava se reunido agora, e eu saí da reunião, está reunido agora, a colega Ana Paula está lá nessa reunião, representando a quinta região. Eu saí, que tinha combinado com você, e a lei de Murphy ataca, né? Você mesmo disse, estava me cobrando essa live, e eu dizendo, olha, tem várias... Quando nós confirmamos, e você divulgou o CARD, né, o aviso, houve uma convocação do ministro Vieira de Mello Filho. Aí eu disse, olha, agora não tem jeito, eu vou ficar até às 11 horas, mas depois eu pego a gravação, vejo que foi deliberado e me serei informado. Mas o CONAPROC teve essa preocupação e deixou ao juiz, antes de realização do ato, verificar as condições de acesso, mas não apenas no aspecto tecnológico, ou seja, de acesso do advogado. Você sabe bem como eu, porque eu acho que o primeiro grau é muito mais rico em experiências dessa natureza do que o segundo e mais ainda que o terceiro grau. Então, veja, qual é a realidade hoje? Advogados que não têm experiência, advogados mais antigos, com essa realidade de aplicativos no telefone celular. Os reclamantes e os prepostos das empresas, os pequenos empregadores do interior da Bahia, ou mesmo de Salvador, que tem loja na periferia, pequenos comerciantes. Nós estamos vendo, por exemplo, agora, a dificuldade está sendo para o cadastro de benefícios do BEPER, as pessoas receberem os seus benefícios, ou aqueles benefícios para os autônomos, a dificuldade está sendo o cadastramento, a ida da Caixa Econômica Federal, que ampliou o expediente, que está, enfim, dificuldades que são do nosso cotidiano. E nós que somos pessoas que temos acesso a uma estrutura que nos permite conhecer um pouco mais da tecnologia, sabemos o quanto isso é difícil. Então, me preocupa muito mais o papel do juiz do que da tecnologia que ele vai utilizar. Porque se ele for simplesmente designar audiência sem saber se as partes, não me refiro tão somente a empregados, não. Eu acho que a nossa realidade não é majoritariamente de grandes empregadores ou empregados chamados, aspas aqui, de hipersuficientes. Ao contrário, nosso universo maior é de pequenos empregadores, é de reclamantes sem condição de acesso a esse universo tecnológico. Como eles chegarão até a ferramenta? A minha preocupação é esta. Hoje, como é que o advogado vai contactar, vai obter da empresa a documentação? E não me refiro às atividades não essenciais que estão funcionando. Me refiro às não essenciais que estão fechadas, literalmente fechadas. As pessoas não podem ir. Há toda uma campanha de retenção das pessoas dos seus domicílios, porque nós não sabemos o que vai acontecer em relação à Covid. Quer dizer, toda essa realidade que nós estamos vivenciando deve levar o magistrado a ter uma alta dose de sensibilidade. Verdade. Basta de olhar. Quem tem pessoa... Nós temos uma colega que me relatou ontem, está com um cunhado com Covid, ela disse, Cláudio, a pessoa era um atleta, ele não fala ao telefone celular, ele não tem fôlego para falar ao telefone celular. É muito sério o que está acontecendo. Então, se nós criarmos uma situação simplesmente para colocarmos o processo em pauta, enchermos a pauta de audiência, vamos realizar todas as audiências. Mas será que nós resolvemos os processos, os conflitos? A realidade é muito mais importante. Mas no que toca à tecnologia, eu acho que deve ser vista a videoconferência como meio de aproximar pessoas distantes. Perfeito. E o ato seria praticado reduzindo esse ato a termo, porque você... E aí a sua ideia de disponibilizar um prazo para que as pessoas possam impugnar, acho muito interessante, porque haveria lá um incidente que é gravado hoje em audiência, ao protesto, ao contraprotesto, mas há outros elementos importantes, por exemplo, a isenção do depoimento. Quem é que me diz, quem é que me garante que aqui do meu lado direito, aqui não está sentado o advogado com um teleprompter aqui na minha frente para eu ditar a resposta. Ou um ponto eletrônico no ouvido. Ou um ponto eletrônico no ouvido, entendeu? Cabelo por cima. Exatamente. Tudo isso hoje são realidades que, infelizmente, podem estar presentes. Então, aquela nossa ideia sempre houve, e você, eu acho que já usa essa prática, como sei que colegas da Bahia já o fazem, de eliminar a carta precatória e pedir que a parte ou a testemunha, no caso a testemunha, vá a um fórum trabalhista próximo e lá deponha. Perfeito. A segurança está materializada. Ele estará numa sala
com alguém numa vaga, não precisa nem ser um colega magistrado, pode ser um servidor, e Isso. vai colocá-lo lá em frente ao computador e vai falar para um juiz, você em Salvador, a testemunha em Florianópolis, a testemunha em Curitiba, a testemunha em Manaus, a testemunha no exterior. Tivemos já vários casos de colegas que ouviram testemunhas no exterior. Isso tudo não é uma realidade nova para nós. A preocupação agora é a utilização massiva e maciça desse expediente sem as cautelas naturais do processo. Isso que me preocupa. A ferramenta em si, eu acho que você pode encontrar meio que seja alternativo à utilização, porque eu acho que a videoconferência ela deve ser, tem essa compreensão, essa possibilidade de reunir pessoas que estão distantes. Para mim, ele é um meio, a ferramenta é um meio para que a audiência se realize. Então, eu acho que eu já editar a ata como eu editaria hoje. É uma forma, é uma alternativa de se viabilizar que a audiência se realize. Então, eu acho que a preocupação não é a ferramenta em si. A ferramenta em si, daquilo que expõe o depoimento, eu acho que ela é vedada, essa exposição. Para mim, ela tem que ser vedada, porque você vai trazer para o mundo da internet realidades que hoje são restritas para o processo. E o CNJ tem norma a esse respeito. Não permite o acesso do público, a não ser de maneira motivada, requerendo a certidão dos autos. Exatamente por isso deve ser reservado o conteúdo da prova oral, que estaria aqui embutida na discussão sobre a audiência gravada, às partes do seu processo, aos advogados em geral, que sempre foi a nota do CNJ nesse sentido, e também do Conselho Superior do Justiça do Trabalho nesse sentido, e a quem quiser, mas devidamente motivado perante o juiz. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre isso, dizendo que a pessoa tem que motivar o seu pedido para ter acesso a documentos que corram em processo judicial. Claro que a motivação pode ser, enfim, avaliada pelo juiz para evitar, enfim, que haja a exposição de danos, de dados e informações pessoais. Tivemos vários casos de exposição de pessoas, famosas ou não, provocadas pela internet. Então, o meu receio é que nós passemos a ser, nos tornemos o Big Brother permanente. E há uma frase do Carlos Aires de Brito, que eu sempre citei, que me parece que pode ser perfeitamente aplicado nesse momento. O ministro Carlos Aires, nós sabemos, poeta como é, tem sempre passagens muito boas nos seus julgamentos. E ele uma vez disse no Supremo, você pode confundir publicidade processual com bisbilhotice. Bisbilhotice é o que me parece pode vir a acontecer com essa quantidade de depoimentos, imagine, de audiências gravadas e expostas no YouTube. Vamos imaginar, são quase 1.400 varas no Brasil, a cada dia realizando audiências ou teria um farto material para a exposição das pessoas. Eu acho que o nosso papel, nesse momento, aliás, em nenhum momento é este, e mais ainda nesse momento estamos todos, de certa forma, fragilizados, com emoções à flor da pele em muitos casos, pessoas com depressão, pessoas estão adoecendo, o adoecimento psicossocial hoje é uma realidade, pelo próprio confinamento em si. Você deve estar acompanhando lives de psicólogos. Eu vi recentemente o da Fiocruz, que achei fantástico, o pessoal que está trabalhando na psicologia de saúde coletiva, pensando em soluções para o adoecimento, violência doméstica crescendo, assim, alarmantes. Tudo isso são realidades paralelas à realidade da Covid-19. Nós temos que pensar no mundo que está à nossa volta. O juiz não pode pensar que o mundo dele é o computador, é o YouTube, é o Instagram e é o quarto escritório dele, é a casa dele. O mundo dele está girando à sua volta com realidades extremamente preocupantes que eles têm que estar atentos a esse mundo. Não pode se descuidar dele. Sensacional, sensacional. Chefe, nós estamos aí há 49 minutos falando. Foi sensacional, foi uma aula. Eu não sei se eu lhe dou a palavra para as suas considerações finais, ou ainda volto um pouquinho sobre a sessão telepresencial, porque é uma novidade que eu acho que muita gente quer saber. Se pudesse falar mais uns 2 ou 3 minutinhos sobre a sua impressão e depois a gente se despede. Falo, Rodolfo. Eu acho que aqui até cabe para os seus alunos que são advogados, em primeiro lugar, ler a resolução, os 2 atos, 159 e 170 do Conselho Superior, do TST Ato Conjunto, que normatizaram a sessão telepresencial, resolve muitas das questões. Assistir e ler os tutoriais que o tribunal disponibilizou, tem vários tutoriais para que o advogado saiba como se cadastrar na ferramenta. E esse cadastrando essa ferramenta estará também se cadastrando no Supremo Tribunal Federal, no CNJ e nos tribunais e juízos que a utilizarem.
É muito importante que isso seja feito exatamente para o advogado saber como chegar até a videoconferência. E há informações sobre o cadastro, o cadastramento do advogado, a forma como ele deve se... Até, digamos, o traje deve ser utilizado, porque nós sabemos dos problemas que são gerados por essa inserção do mundo do trabalho no nosso ambiente privado. Tivemos situações já interessantes. Ontem, um advogado falando, a filha dele, no fundo, falou, ele estava sustentando as razões de uma criancinha, e se ouvia claramente que era uma criancinha. Enfim, tudo isso são cuidados que se deve ter para evitar o constrangimento para quem está usando a experiência. Eu a considerei uma experiência de sucesso. Já realizava no meu gabinete atendimento de advogados por videoconferência, que não podia ir a Brasília. Sempre fiz isso. E é curioso observar, Rodolfo, que é pouco utilizado. Todo advogado que pede audiência no meu gabinete é informado, quando é fora de Brasília, e também em Brasília, que pode fazer por videoconferência. Eles preferem, muitas vezes, ir. Acho que, enfim, aí fica a critério de cada um. Essa é uma tradição de... Tradição mesmo. Então, já havia essa experiência de atendimento para memoriais, enfim, no meu gabinete por videoconferência. Agora, a sessão telepresencial, eu espero que permaneça, mas veja, como uma alternativa maior de democratizar o acesso à advocacia e à justiça. Aquele advogado que não pode ir a Brasília, o que tem o seu escritório no norte, ou em qualquer lugar do Brasil distante, quer sustentar, eu a tenho como uma experiência que deva ficar. Espero que o tribunal assim o faça. Se depender da 7ª turma, ela permanecerá como uma alternativa para o advogado que não possa ir a Brasília ou que, eventualmente, haja uma dificuldade momentânea em sustentar. Há todo o regramento para isso. Eu chamo a atenção para o prazo para o advogado requerer a preferência para a sustentação das suas razões. Tudo isso está no ato 159 que o TST, ato conjunto, publicou. Então, o primeiro passo, ler a regulamentação. O segundo passo, assistir os tutoriais, ler os manuais que estão disponibilizados no CNJ e no próprio TST, que isso facilita bastante para o advogado atuar dessa forma telepresencial. Maravilha, chefe. Olha, eu só posso agradecer a oportunidade, a honra, o prazer, o privilégio de fazer essa live contigo. Quero dizer que se você acredita que a voz do povo é a voz de Deus, está todo mundo pedindo que eu faça outra live contigo. Então, você já me diga a data quando for possível e eu vou mandar aquela frasezinha que você já está acostumado. Não esqueça a minha Calói. Marcamos aí daqui a 1 ou 2 semanas, quando você puder. Né? Para mim é sempre uma oportunidade de ver a sua lucidez, a sua precisão, né? E eu aprendo a cada dia mais contigo, sabe? Da minha admiração pública, e por isso, para mim, é muito importante. Quero dizer a todo mundo que está acompanhando essa live que a live vai ficar disponível nas 24 horas aqui no meu perfil no Instagram. Eu vou fazer o download, vou botar no canal do YouTube e todo mundo vai ter a oportunidade de ver e rever e aprender e reaprender com o ministro Cláudio Brandão. Siga o ministro Cláudio Brandão aí no Instagram, Cláudio M. Brandão. Daí vocês vão achar e ver uma figura admirável. Me siga aqui também no R. Pamplona Filho e siga os 2 canais no YouTube. Se alguém tiver dificuldade de acessar o canal do YouTube, me manda uma mensagem inbox que eu mando o link, né? O canal Pamplona, o canal Papel por Pamplona. E aí, falando aqui para o doutor Cláudio, dizer da minha enorme satisfação. Muito obrigado pela essa honra. Eu sei que você tem que voltar para uma sessão aí, ver vídeos, mas eu não posso deixar publicamente externar a minha admiração e minha gratidão por essa oportunidade. Chefe, palavra sua. Só para avisar os seus seguidores que eu sou muito comedido no Instagram, não sou o colega Rodolfo que posta, enfim, tem uma atividade muito grande. Mas agradecer o convite, dizer que estou à sua disposição, vamos acertar essa nova data. O problema é quando nós assumimos o compromisso, ele manda todo dia um avisozinho, olha, não esqueça da minha Calói, essa é a minha agenda, agentes que a gente encontra o espaço. Mas, enfim, dizer aos seus milhares de seguidores que foi um prazer colaborar com esse debate. É um tema interessantíssimo, esse tema tecnologia versus processo, acesso à justiça versus processo. Nós temos que discutir direito fundamental, acesso digital, que é uma realidade no mundo de hoje, especialmente nesse momento. E vamos encontrar essa segunda data, certamente vou assumir aqui esse compromisso com seus seguidores, que sei que são milhares, mas também dizer, Rodolfo, para encerrar, que se nós pudermos tirar de tudo isso uma lição, eu espero, e hoje é um texto muito interessante, eu recebi, acho que foi de hoje ou ontem, do Jornal à Tarde, nosso jornal aqui local, uma coluna muito bem escrita, falando da permanência dos efeitos de um momento de dificuldade na vida. Eu acho que nós pudermos tirar desse processo uma lição que nos leve a ser pessoas melhores
eu acho que terá valido a pena enfrentar essa dificuldade. Temos que pensar que um dia virá, que esse momento passará. Estaremos de novo reunidos e rindo, mas é preciso que nós não nos esqueçamos de todo mundo que gira em torno de nós, porque nós fazemos parte dele. Então, foi um abraço fraternal, foi um prazer estarmos juntos aqui nessa manhã. Até parou de chover, deve ter sido a sua energia positiva, mas, enfim, um grande abraço para todo mundo. Um abraço a todos e todas. Daqui a pouco eu lhe mando aqui. Foi uma live absolutamente bombada, como diz nossos alunos. E aí eu não tenho a menor dúvida que a gente está aprendendo muito e ainda vai aprender mais. Não esqueça a minha calói. Um abraço, meu querido. Um abraço.